Então, de vez em quando, fazer um detox faz muito bem para a saúde. Desintoxicação hepática periódica é uma abordagem útil na manutenção da saúde. Os antigos faziam isso. A vovó fazia para as netinhas. Toda mudança de estação, verão, inverno, outono, primavera, a cada 3 meses, eles tomavam aquele remédio que a vovó fazia, onde eles iam no banheiro a noite inteira. Fazia o detox para aquela estação. O detox para aquela estação. Depois acabou, ninguém cuida disso mais. Eu estou só trabalhando na periferia. Que é isso que nós aprendemos na Faculdade de Medicina. A cuidar de sintomas. A gente só cuida de sintomas. Mais nada. Por isso que aquele paciente está com você há 20 anos com a mesma doença. Se eu falar com você que você pode curá-lo, você fala, não, isso não existe. Conte pra gente o que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Então, eu estava com colesterol alto, assim disse o médico. Passou simvastatina para mim. Eu comecei a olhar os vídeos do Dr. Lair Ribeiro e cortei os carboidratos. Comecei a fazer a dieta cetogênica. Emagreci 23 quilos. Voltei no cardiologista. Ele falou que o colesterol estava ótimo. Fui no meu endocrinologista. Ele queria saber o que foi que eu fiz. Eu contei para ele que foi Dr. Lair Ribeiro. Dr. Lair Ribeiro é o melhor que está tendo. Grave um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Estou no melhor que está tendo. Então a doença crônica, gordura trans causa, hipotiroidismo causa, metais pesados causa, infecções dentárias causa e toxinas em geral. A grande maioria das toxinas é lipossolúvel. Já falei isso para você hoje. O fígado tem como tarefa transformá-la em hidrossolúvel e possibilitar a excreção. A toxina só pode ser excretada se ela ficar hidrossolúvel. A fase 1 do detox hepático, feito pelo P450, as enzimas P450, é transformar uma toxina lipossolúvel em algo hidrossolúvel para poder ser eliminado. Muitas vezes, me acompanha, muitas vezes o elemento intermediário é mais tóxico do que o original. Então, por exemplo, eu pego o álcool, transformo ele em formaldeído. Se eu não transformar, continuar o processo e parar no formaldeído, o formaldeído prejudica mais do que o álcool, do que o etanol. Mais do que o etanol vira formaldeído e vai ser eliminado. Se não continuar no próximo passo, o formaldeído é mais venenoso, mais tóxico do que o etanol. Às vezes o intermediário é mais tóxico. Então eu tenho que, quando eu vou cuidar do detox, eu tenho que cuidar da fase 1, da fase 2 e da fase 3, porque senão acumula. Isso tudo trabalha em cadeia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu quero saber se você conhece algum paciente com síndrome de Down que estava completando 70 anos. Você já conheceu algum? Provavelmente não. Porque eles morrem por volta de 50. Por que que a longevidade do paciente com síndrome de Down é menor? Porque o paciente com síndrome de Down, ele tem uma overexpressão da superóxido-dismutase. A superóxido-dismutase dele funciona mais do que deveria. O que que acontece? Você tem aqui o radical superóxido. Esse radical superóxido, pela ação da superóxido-dismutase, vira H2O2, que pela ação da glutationa peroxidase e da catalase, vira a água que você vai urinar, ou vai sair pela respiração, e vira CO2, que você vai eliminar pelo pulmão. Quando o paciente com síndrome de Down, como ele tem a superóxido-dismutase aumentada, ele produz muito água oxigenada. E como a catalase e a glutationa peroxidase não consegue dar conta disso, isso aqui acumula. Com o ferro, forma a reação de Fenton, que vai formar o radical hidroxila, que é o mais venenoso de todos. Então você, que bom que eles têm a superóxido-dismutase ativada. Não, é ruim, porque não adianta eu ativar a superóxido-dismutase se eu não tenho a glutationa peroxidase e a catalase ativada, porque eu vou acumular a água oxigenada, peróxido de hidrogênio, e eu vou fazer a reação de Fenton, e eu vou formar uma coisa muito pior, que é o famoso radical hidroxila, que não tem nem resultado, não tem nada que combata. Quer dizer, não tinha. Hoje nós sabemos que o alfa-lipóico combate.
Só para vocês terem uma ideia. Então, a mesma coisa no processo da detox. O fígado, como qualquer outro filtro, torna-se gorduroso, não pode ser limpo simplesmente com água. Assim sendo, produz colesterol para a sua autolimpeza. E aí aumenta o colesterol, porque ele produz como mecanismo de compensação. Desintoxicação hepática periódica é uma abordagem útil na manutenção da saúde. Os antigos faziam isso. A vovó fazia para as netinhas. Toda mudança de estação, verão, inverno, outono, primavera, a cada 3 meses, eles tomavam aquele remédio que a vovó fazia, onde eles iam no banheiro a noite inteira. Fazia o detox para aquela estação. O detox para aquela estação. Depois acabou, ninguém cuida disso mais. Não tem nem tempo de visitar a vovó. Entendeu? Vai fazendo detox para a estação. Detox para a estação. Então, de vez em quando, fazer um detox faz muito bem para a saúde, tá bom? Então, o fígado processa os alimentos ingeridos para que possam ser usados pelo corpo, fazendo novas células e mantendo tudo em funcionamento. Responsável pelo processo de desintoxicação. Controla o sistema imune de modo que o organismo mantenha infecções sob controle. Quando o fígado fica bloqueado por restos de gorduras plásticas, trans, isso é gordura plástica, o trans é quase plástico, é um caminho para o plástico, ele tenta limpá-las aumentando a produção de colesterol. Então você está entendendo. Quero ter o colesterol muito elevado? Não, mas eu quero que você saiba que ele é biomarcador. Ele é mocinho, ele veio para ajudar e não para te sacanear. Tá bom? Então a desintoxicação hepática. Eu posso fazer isso por sauna, FAR infrared, sauna FIR, eu tenho uma em casa. Eu posso fazer ele com extrato de alho. Eu posso fazer ele com glutationa, é um jeito de você fazer detox hepático. Eu posso fazer ele pelo protocolo do cálculo hepático. Vocês vão conhecer aí depois. Tá? Então, você lembra que na primeira aula eu comecei dizendo para você que eu criei um sistema, abordagem patológica diferente, que eu chamo de SOG. Submetilação, oxidação, glicação, inflamação e o H é de deficiência hormonal. O paciente doente ele tem isso no seu consultório. Ou ele tem submetilação, ou ele está oxidado, ou ele está glicado, ou ele está inflamado, ou ele está com deficiência hormonal, ou ele está com a combinação desses. Isso aqui é distúrbio de direção, isso aqui é depressão, isso aqui é enxaqueca, GERD, refluxo esofágico, colesterol elevado, síndrome do intestino irritável, irritable bowel syndrome, hipertensão, osteoartrite. Aí o que eu faço? Eu vou trabalhar aqui na periferia, eu vou pintar a casa, eu vou dar sildenafil se ele está com distúrbio de ereção. Tá? Eu vou dar fluoxetina se ele está com depressão. Eu vou dar triptano se ele tem enxaqueca. Eu vou dar bloqueador da histamina 2 ou inibidor da bomba de próton, para que se ele tem refluxo esofágico. Eu vou dar estatina se ele tem um colesterol alto. Eu vou dar diclomina se ele tem intestino irritável. Eu vou dar inibidor da ECA se ele tem hipertensão. E eu vou dar anti-inflamatório não esteroidal se ele tem osteoartrite. O que eu fiz? Eu só trabalhei na periferia. Só que cada um desses remédios tem um efeito colateral, que vai prejudicar mais ainda. Eu não mexi aqui no interior, ó. Eu não mexi no esgoto, eu não mexi na água, eu não mexi na eletricidade. Eu estou só trabalhando na periferia. Que é isso que nós aprendemos na Faculdade de Medicina, a cuidar de sintomas. A gente só cuida de sintomas, mais nada. Por isso que aquele paciente está com você há 20 anos com a mesma doença. Se eu falar com você que você pode curá-lo, você fala, não, isso não existe. Claro, enquanto você estiver trabalhando na periferia, isso não existe. Quando você trabalhar no miolo, você vai resolver. Então, para eu melhorar o paciente, eu tenho que produzir uma nova célula. Para produzir a minha nova célula, você sabe que eu preciso de menos de 50 milivolts. Eu preciso de aminoácidos, eu preciso de colesterol, que a membrana celular depende de colesterol, eu preciso de gorduras ômega 6, ômega 3, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais. Primeiro que você não come gordura direito mais. Você tem medo de gordura. Fizeram, você tem gordurofobia. Essa é a grande verdade. Colesterol você não quer que eleva, você quer que baixa porque você tem medo dele. Tá? Aí você tem que produzir.
A retina é o lugar que mais tem colesterol. O cérebro tem 50% é colesterol. Tá? Todas as vezes que eu tenho uma eletricidade, eu gero um campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético ele existe. No corpo também nós temos o nosso campo eletromagnético. A voltagem depende da amplitude da onda e da frequência, que é o número de oscilações por segundo, que é o Hertz. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 35 991 28 7929 com a palavra eu quero. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.